Estamos aí nessa semana bacana, legal, menos pro Neymar, né? Porque o Neymar machucou de novo. Olha, o homem machuca, hein, gente? O Neymar esse ano ele tem mais contusão do que gol. E antes, o Neymar machucava, o que nós pensava? Coitado, né? Mas logo tá bom de novo, ele volta. Hoje em dia, o Neymar machuca, nós já corre no calendário para ver o que vai ter. Ou é o aniversário da mulher dele, ou é da irmã dele, ou é do filho dele, ou é o carnaval. Nesse caso, ele já machucou para Oktoberfest. Ele já está começando o treinamento já para chegar firme lá no sul e meter cerveja pro peito. De tonto, filho, só tem o nome e o jeitão de andar. E a turma fala, né? Ah, a esperança do Brasil na Copa é o Neymar. Nós estamos sem esperança completamente, então, né? Deus que me livre.